Garcia, consultor de franquias. E estamos aqui com uma convidada ilustre, o Yara Catarina, a franqueada de Araraquara. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui conosco. E hoje a gente quer entender, primeiro, como você conheceu a Dona RH? Conta pra gente. Eu conheci a Dona RH, que eu fui fazer uma campanha de degustação e comecei a trabalhar, mas foram trabalhos rápidos, passaram alguns anos. E aí eu voltei de novo para a Dona RH em outro segmento, com novas oportunidades. É isso. Que legal. Então, pode falar. Como que foi essa passagem, assim, né? Você conheceu a Dona RH através de quem? Por divulgação de vaga mesmo. Divulgação. Legal. Fez a divulgação da vaga e como eu era promotora, degustadora, fazia blitz, eu mandei o meu currículo e fui selecionada. Passei por um teste e fui selecionada. Eu executei o trabalho certinho, sempre pegava trabalho por aqui, pela Donai. Só que eu me mudei de cidade, aí eu fiz alguns trabalhos por lá, pela Donai, lá na região. E depois mudei totalmente o segmento, aí fui trabalhar em produção, em logística. Aí eu fiquei 5 anos na logística e aí fechou a empresa, fui transferida de cidade e aí eu comecei a soltar currículo e como eu já conhecia, sabia da estrutura da Donai, enviei o meu currículo. Aí onde eu tive uma oportunidade de ser gerente de contas. Ah, legal. Que legal. Aí eu vim, aprendi o que Você que fez era. treinamento, né? Fiz treinamento, adquiri vários conhecimentos, tive oportunidades incríveis de conhecer pessoas, a estrutura que a Donai oferece, o senhor William também é bem receptivo. Enfim, e já faz um ano e aí eu tive essa oportunidade de me tornar uma franqueada no final de 2024. No final do ano passado, né? Sim. Como que pra você, porque assim, você falou que você trabalhou em logística, né? Produção também, né? Sim, trabalhei em produção já também, mas o último trabalho era distribuição de remédio. Sim. E como que foi pra você, assim, virar uma gerente de contas? Porque gerente de contas é vendas. Desafiador. Né? Não tem nada a ver com a produção, com logística, né? Uma coisa é totalmente analítico, São segmentos distintos. Planejamento, né? Envolve outras habilidades do que habilidades de vendas. Como que foi para você essa transição? Sair de uma coisa mais analítica e para uma coisa mais desafiadora? Foi difícil, foi um desafio mesmo, a palavra foi um desafio, porque eu tive que me reestruturar em questão de fala, em questão de comportamento, Sim, total. em questão de saber que eu ia levar mais não do que sim, o tempo também de ter que esperar a decisão do outro. Sim, Eu não depende só de você, sim, né? eu não tinha o poder de decisão, então eu tive que aprender a esperar. Sim. E para mim também era difícil ter eu queria para ontem, então assim, foi um dia de cada vez, caindo e levantando. Um processo. Sim. E sem desistir, persistir. Sim. Sem desistir, querer evoluir. E eu acredito, né? A partir do momento que eu tive a oportunidade de ser gerente de contas, mesmo eu não tendo técnicas e nem habilidades para executar esse trabalho, eu sempre acreditei que ia dar certo. É bom, você se torna uma constância, né? E o importante é esse suporte que a gente forneceu, até porque você não é obrigado a saber. Mas é interessante que você sempre se empenhou e se empenha, né? Uma constância para um conhecimento. Sim, sempre buscando conhecimento. Se houver o erro, corrigir e procurar não cometer mais. E o suporte que é nos dado é fundamental. E nesse 1 ano de trajetória como gerente de contas, eu nunca fiquei sem uma resposta, sem um suporte. Legal. Então, Legal. assim, você não está no escuro, você tem Não para tá onde sozinho. correr. Isso, você não está sozinho, você tem para onde correr. Tanto o pessoal do SDR, o pessoal do DP, as outras gerentes de contas, o Eduardo. Então, assim, o próprio senhor William também já deu vários conselhos de como se comportar. Então, assim,
vale a pena. Vale Então a foi pena. por esse motivo que você decidiu abrir uma franquia na RH. Também, e porque eu quero desenvolver pessoas. Eu quero que as legal. pessoas tenham oportunidade de se conhecer e oferecer, sempre oferecer o melhor que tem para o próximo. E o próximo oferecer para o próximo, virar uma rede, uma cadeia. Sim. É legal que você já tem um perfil mais agressivo, né? Vamos dizer assim. É um perfil de bastante influência, né? Você conversa bastante, você consegue se relacionar fácil com as pessoas. E você tem um perfil também de agressividade, né? Que a gente chama da dominância, né? De perfil comportamental. Sim. Então são dois perfis muito bons para a área comercial. Que você se relaciona bem com as pessoas e você consegue fechar negócios também. Ser incisiva quando necessário, usar a sua persuasão. O não para você não vai te afetar tanto. Por mais que você tenha bastante influência, né? Que gosta mais de relacionamentos. Mas o não para você não é tão agressivo assim, né? Você vira a página, continua e vai para frente, vai para um próximo cliente. E como é que era assim para você no antigo trabalho? Porque assim, se você tem esse perfil que é mais agressivo, você tinha atividades mais analíticas. Você se dava bem com o que você fazia ou às vezes aquilo para você gerava um pouquinho de sofrimento, um pouquinho de mais dificuldade? Eu tive que aprender porque eu via uma situação e eu tinha que passar para o superior. Eu nunca podia tomar decisão. E mesmo não estando de acordo com aquela situação, eu tinha que acatar o que o meu superior falava. Sim. Então, assim, foi complicado também trabalhar. Eram muitas pessoas com comportamentos diferentes. Eu não sabia sobre o DISC, assim, abriu, foi um leque de possibilidades. A minha comunicação hoje eu consigo com cada pessoa me comunicar, porque eu já tenho um entendimento que precisa ser aprimorado, mas eu já consigo me comunicar com cada comportamento. Sim. Entende? Tipo, eu não falo com várias pessoas da mesma forma. Eu já consigo entender que cada pessoa eu tenho que falar de uma maneira. Sim, porque senão não vai desenvolver e você vai perder o tempo e a gente não pode perder tempo, porque o ontem foi e amanhã talvez não virá, né? Então a gente tem que fazer o nosso presente da melhor maneira para não se arrepender, não perder tempo, não ficar em sofrimento, né? Vamos dizer assim. Sim. E o DISC para mim foi assim, um divisor de águas na minha vida. Que legal. E ele não te ajuda apenas na vida profissional, até na sua vida pessoal você pode usar o DISC. Então é um conhecimento, uma ferramenta primordial. Sim, com certeza. A comunicação dentro da minha vida pessoal é outra. É totalmente diferente de quando eu estava na parte da logística, que eu falava com todo mundo da mesma forma e sempre dava atrito, porque cada um tem uma maneira. Né, de uma forma diferente. Né? Então, hoje, talvez se eu tivesse esse conhecimento lá onde eu trabalhei na logística, eu não teria tanto sofrimento. Porque eu ia... Hoje passa na minha cabeça, nossa, se eu tivesse falado dessa forma com essa pessoa, não teria acontecido isso. Mas a falta de conhecimento desencadeou isso. Sim. Comunicação assertiva. Você aprende a se comunicar da maneira correta e com a pessoa correta, né? Sim. E quem se comunica melhor, né, ou entende mais as regras da comunicação, tem mais sucesso. Porque consegue se conectar melhor com as pessoas, consegue obter informações, consegue responder conforme a pessoa vai entender também. Sim. Então é um desafio, né? Como você falou, a gente sempre tem que estar aprimorando essa comunicação, mas você acaba tendo mais resultados também. E isso vai ser muito bom para você, com esse seu modelo de negócio, que é a franquia Smart, que você vai estar em campo, né, visitando clientes, e cada cliente é de um jeito. Né? Cada cliente tem um perfil comportamental que, se você conseguir mapear ali na hora da visita, você sabe como se comunicar e até mesmo você sabe como apresentar as informações. Então, por exemplo, tem clientes que são clientes mais analíticos, eles vão querer entender todo o processo, né? Todo o cálculo, às vezes, que ele vai ter de redução de custo, né, na contratação de um estagiário, vai querer entender como que funciona todos os departamentos da empresa, porque ele quer e precisa de mais detalhes. Então, você vai identificar e vai saber passar isso. Agora, tem clientes que são mais rápidos na tomada de decisão, como um dominante ou um influente, que você vai, às vezes, passar uma informação no começo
Você vai passar uma informação no começo, vai passar a informação final e para ele já está tudo certo. Sim. Para aquele cliente ele já vai entender o que você quis, você já vai direto na comunicação e vai ter mais assertividade. Então você acredita que o DISC vai te ajudar até mesmo a fechar mais negócios? Sim, com certeza. Quando eu comecei a estudar o DISC, eu só ficava analisando o I e o D. E a região, É o seu perfil comportamental. Sim, e lá na região onde eu atuo, as pessoas não têm esse conhecimento. Você vai falar, se já ouviu falar sobre o DISC, eles não sabem. E quando você começa a apresentar o DISC para aquele determinado empresário, eles dão um despertar. Ah, então a comunicação, então tem vários. Porque eles não sabem, eles querem que o negócio dê certo. Eles não tratam, a maioria das pessoas não tratam os colaboradores. Talvez tem clientes lá que eu falo, ó, aplica o DISC na equipe que você já tem. A comunicação vai ser diferente, vai fluir o seu negócio. Então, houve um despertar no pessoal lá, entendeu? E aí a gente vai desenvolvendo, vai negociando. A região lá é uma região mais tradicional, vamos supor assim. E então a gente está desbravando, a gente está tijolinho por tijolinho para... Sim. Já deu certo, mas já deu. Firmar. A questão de perfil comportamental também envolve a questão de contratação, porque existem muitas empresas ainda que contratam pelo currículo e não pelo comportamento. Porque se você demite pelo comportamento, sucessivamente você precisa contratar pelo comportamento para a vaga ideal. Exato. Porque se você precisa de um vendedor, às vezes vai ser desafiador você colocar um perfil de uma pessoa mais contida, que não seja tão comunicativa. Sim, não vai desenvolver, então, às vezes não é, nossa, eu não consigo achar um funcionário. Você não colocou o perfil comportamental ideal. E é para isso que a gente disponibiliza os nossos serviços, como esse suporte para ajudar. E também uma coisa que eu sempre falo, que eu argumento lá, é que a gente não trabalha com currículos, a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas. Então, assim, a gente, claro, o currículo sempre é bom ter, mas a gente vai desenvolver aquela pessoa para saber se ela está apta a trabalhar na sua empresa. Sim. Se for uma indicação de cliente, ok, mas nós vamos fazer o DISC para saber se ela tem as habilidades e o comportamento, porque não adianta estar lá sem indicação e aí segue por eles, né? Se eles, não, mesmo assim eu vou seguir com a minha indicação. Aí... E hoje tem muitos empresários que eles sofrem na parte de contratação por não ter o conhecimento, né? Sim. E acabam contratando pessoas por currículo, né, por indicação, e aquela pessoa não rende. Né? Aquela pessoa não entrega o resultado que precisaria e aí o dono sofre porque vai ter que mandar embora, vai ter que contratar de novo. A pessoa às vezes que está lá também trabalhando, ela está sofrendo porque por mais que às vezes ela saiba fazer alguma coisa, ela não tem aquela aptidão natural, né? Sim. Um comportamento específico para aquilo. E ela sofre, né? Por não dar o resultado que a empresa pede. Então a falta do conhecimento faz os dois sofrerem. A empresa perde dinheiro, perde tempo e a pessoa às vezes também está perdendo tempo numa vaga, numa operação que ela não vai render mesmo. Ou que ela vai sofrer muito para aprender uma habilidade que para ela é mais difícil de adquirir. Com certeza. Né? Então isso que é importante entender isso. E isso aconteceu comigo, porque eu saí de uma empresa que tinha uma estrutura e fui para a logística e a maneira que acontecia a operação lá não existe mais. A gente acha que não existe e existia. Então, assim, eu sofri em questão de ouvir várias coisas que eu não merecia. Então, assim, foi um sofrimento, eu tive que passar por isso para ser persistente, para ser resistente, para saber falar o não, que eu não sabia falar não. Tudo era assim. Só que esse sim, eu não desenvolvi a partir do momento... Cresce, né? Sim, a partir do momento que eu falei, não é assim. Não vou fazer isso, não é assim. O limite, né? Mas foi... A habilidade de falar não, ela está muito relacionada até mesmo com o propósito de vida. Porque assim, se você às vezes não sabe o que você tem que fazer na vida, se você não sabe um objetivo, se você não sabe um alvo, se você não tem um sonho, por isso que a gente fala sim para tudo. Porque às vezes a gente aceita coisas que se a gente não sabe o propósito,
não vão fazer parte da nossa vida, a gente está agregando para a nossa vida e só está atrapalhando. Agora, se você sabe exatamente qual é a meta que você tem, qual é o objetivo que você tem, e chega algo para você, opa, isso aqui não está dentro do meu propósito, então é não. É mais fácil de falar não quando você sabe o objetivo final. Quando você sabe aonde você vai chegar. É porque você sabe que não está alinhado com o que você quer. Exatamente. Aquilo vai ser uma pedra de tropeço no seu caminho que só vai atrapalhar e atrasar um objetivo que você tem. Por exemplo, você sabe que você tem metas, que você tem que fazer as vendas, fechar os contratos. Então, as suas decisões durante a semana estão pautadas nas suas metas e objetivos. Sim. Mas eu quero fazer isso ou quero fazer aquilo, mas isso aqui está dentro do meu objetivo para essa semana? Está dentro do meu objetivo para esse mês? É como se fosse um gerenciamento financeiro. Sim, Né? com Uma gestão certeza. financeira. Esse gasto aqui está dentro daquilo que eu preciso para esse mês? Será que eu não posso esperar um pouquinho mais? Porque esse mês eu tenho metas e objetivos específicas, né, financeiras. Então, a habilidade de falar não está totalmente ligada com o propósito, com o objetivo que você tem. Né? E eu acho interessante que você hoje é uma empresária. Você virou uma empresária. Sim. Né? Você é dona da sua própria empresa. E como que é para você enxergar isso? Né? Essa visão, que a gente fala de visão empreendedora, né? Como que é para você entender que hoje você é dona do seu próprio negócio? Se eu falar pra vocês que minha ficha ainda não caiu, vocês acreditam? Acredito. Acredito. Com certeza. Então, assim, eu quero cumprir os horários, eu quero entregar como se eu trabalhasse para a matriz. Uhum. É isso, entendeu? Os horários, tudo certinho. Não consigo, eu trabalho para mim, eu não consigo ainda. Ainda. Estou assimilando. Com certeza. E assim, eu até gosto por eu ser não deixo sair um pouco da rotina, né? Porque o Gosta de coisas, né, variadas, né? variadas. Não gosta de ficar muito Então, preso numa tipo, rotina, né? no final de semana eu já programo a minha semana, então eu vou fazer isso, na segunda-feira eu tenho isso para fazer, entendeu? Como se eu estivesse passando a digital aqui na matriz, com hora e horário para entrar e sair. Horário de almoço, assim, não consigo ainda, não, hoje eu não vou, depois eu faço isso, vamos dizer assim. O seu Entendeu? resultado depende de você também, mas Sim. essa virada de chave vai vir com o tempo mesmo, de entender que, caramba, você tem seu próprio negócio. E isso deve ser muito gratificante, principalmente pela sua história que você compartilhou, de superação. É admirável ver que você teve essa evolução, assim. Então, parabéns. Obrigada. Vocês vão fazer eu chorar, porque eu choro. Porque, Mas parabéns, porque eu imagino que pra você deve ser um momento muito importante, muito gratificante, porque Deus sabe de tudo. Sem Nada é dúvida. por acaso. Sem dúvida. Então você começou como gerente de contas, todo mundo tem um começo, e Sim. hoje, franqueada de Araraquara. Eu fiz faculdade, né, de RH, só que há 12 anos atrás. E eu sempre quis. Eu vou chorar. Pode falar. Só que não tinha. Esse choro de alegria, sabe? Porque. Aí eu que vou chorar. Oh, meu Deus. Não, para, ele vai cortar, Não, né? passa pra Então, mim, tipo por favor, assim, esse eu. segura. Como eu posso dizer? Depois de tantos anos você tá num lugar que você estudou e não pôde, Sim. é de Deus. Exercer, né? Com certeza. É de Deus, porque assim, ele não é homem que minta, né? Sem dúvida. Vai cortar isso daí, né? Pronto, vai ter que cortar, meu Deus. Mas não tem problema. Porque, não, mas eu falei porque eu imagino que pra você deve ser extremamente gratificante, né? Sim, tô maravilhada, assim. São planos Com a energia, assim, sabe? Não tem. Você cansa, o físico cansa, mas Sim. a vontade é maior do que o cansaço, o desafio. Sim. Vai eu dar acredito que toda essa estrutura e esse presente, né, vamos dizer assim, esse presente de Deus, do Sr. William, não é por acaso. Não é assim, vai começar e vai morrer. Não, eu acredito no RH. Sim. E o principal é você acreditar na empresa, né, que você adquiriu, uma franquia, né? Sim. É um modelo de negócio já validado, nós já estamos há mais de 10 anos, né, no mercado. Então você sabe que já deu certo e é natural que a sua unidade vai dar certo. Sim. Né? Desde que você trabalhe, né, com dedicação, buscando sempre os resultados, né, com muito foco e objetivo, vai dar certo. É um tempo, né? E hoje você está começando um trabalho que você está plantando. Sim.
É natural que às vezes você vá numa visita, talvez um ou outro cliente ainda não reconheça, né, o seu trabalho, a Dona RH na região, porque é um plantio. Sim. E um plantio, às vezes a gente quer plantar num dia e já colher no outro. Não né? quer esperar, né? Exatamente, não quer esperar. Quer É o já- imediato. Exato. Sim. E aí, durante esse tempo de crescimento, né, de cada semente que você tem plantado, você vai ter o nosso suporte, né, ter o suporte da matriz, de pessoas, né, que estão ao seu lado. E isso é até uma pergunta que a gente quer te fazer, né? Como que você sente as pessoas do seu convívio hoje sabendo que você é uma empresária? Como é que foi o O apoio? impacto. O impacto que isso gerou nas pessoas, as pessoas que te apoiaram, ou teve pessoas que duvidaram. falaram, que duvidaram, não vai dar certo. Porque a gente sabe, né, que tem pessoas que querem ver o nosso sucesso, mas também a gente sabe que tem pessoas que têm inveja daquilo que a gente faz. Na verdade, a inveja é a pessoa que olha pra gente e não teve capacidade de fazer o mesmo. Por isso que ela tem inveja. Sim, Porque ela joga nas costas dos outros uma responsabilidade que ela não teve. sim. Então tem pessoas que às vezes vão ter inveja de você porque não são capazes de Ou fazer o que porque você não faz. sabem da sua história também, por Exato. exemplo. Ah, ela é franqueada da Dona RH. Tá, mas o que você fez pra você conquistar isso? Porque a pessoa só olha pro mérito, só olha pra conquista, não olha do processo, da dedicação, da constância, do que você abriu mão. É assim, quando eu vim para cá para ser gerente de contas, eu tinha esse receio por eu não trabalhar com vendas. Então passava várias questões na minha cabeça. Como eu posso dizer, eu sou quem prover para minha família. Então não podia dar errado nunca. Certo. Então assim, a minha cunhada também falava, o Yara, vai dar certo. Teve pessoas que falavam, arruma um emprego registrado. A maioria das pessoas, você está mais É gastando. loucura isso. Isso é uma loucura. Da onde você tirou essa ideia? E eu tenho um tio que ele é. Foi a primeira pessoa que falou, vai, tô com você. Ai, que emocionante, realmente, você Vai saber, que eu tô com você, saber que tem entende? esse apoio. E ele é assim, ele acorda às 5 horas da manhã, eu acordo às 6, já tá tudo pronto. Essa primeira etapa ele já fez pra mim, sabe? Então, assim... Ai, gente, não sei se vai gravar ou não. É assim, de eu ter esse apoio do meu tio, de um senhor de 70 anos, e falar, Legal. vai que vai dar certo. Ótimo. E as pessoas que falam não vai dar certo porque, tipo, eu entendo assim, ele tem 70 anos, ele não entende de negócios, mas a vivência dele e o apoio que ele me dá é mais válido do que essas pessoas que teve a oportunidade de Exato. ser empresários ou de tentar fazer o negócio acontecer e não deu certo e falar que é loucura. Mas quando eles tentaram, não era loucura. Então é muito fácil falar. E depois que dá certo, também é muito fácil vir falar, você merece. Ou falam que é sorte, Sim, né? Ela deu exatamente. sorte. Mas vai muito da questão também de julgar. Por exemplo, você acha que o William, CEO da Dana RH, vai te julgar por começar um negócio? Você acha que quem trabalha com comércio alimentício vai te julgar por você abrir um negócio? Sim. Quem trabalha com a internet vai te julgar por você trabalhar com a internet, por você postar um vídeo? Só vai julgar quem não chegou no resultado que você pode chegar ou que você já está tendo. Sim, Exato. e é muito mais fácil fazer o julgamento e apontar do que você incentivar e apoiar. Ser uma influência positiva. Exato. Sim, eles preferem fazer com que você desista do que apoie. A maioria das pessoas são assim. Então, se você não tiver o foco, se você não persistir, se você não querer, não vai acontecer. Sim. Não acontece. Então, tem que querer, tem que correr atrás, devagar, não é de um dia para o outro, e acreditar, né? Sim. Com certeza. Acreditar. E o que você falou uma coisa muito forte, né? Da gente às vezes não saber falar não. Às vezes a gente convive com pessoas que nos deixam pra baixo. E é a gente que permite. Sim. Né? Às vezes a gente aceita as opiniões, aceita as ideias de pessoas que não vão agregar nada.
na nossa vida. Então aí está o poder de você também falar não quero mais ouvir tal pessoa, não quero mais estar perto, não quero mais estar nesse ambiente que não me gera crescimento. É sobre o posicionamento, Exato. né? Você se posiciona, vão ficar muitas pessoas para trás, Exato. mas se você quer atingir o seu objetivo, pessoas vão ficar para trás e você vai continuar no posicionamento. Aguenta que é isso, entendeu? São livramentos. São posicionamentos. Se você se posiciona, não quero mais isso. Você pode até... Não, mas você sabe onde que você vai ficar estagnado. Não, mas se eu fizer isso, eu vou voltar da onde que eu saí. Então, Exato. eu não vou. Eu quero ir pra frente, eu não quero voltar pra trás. E olha como que o ambiente influencia, né? Porque, Sim. vamos imaginar assim, você não era empresária. Não. Então, você tinha um convívio de pessoas ao seu redor, né? Sim. Até mesmo familiares ou pessoas que você Sim. conhece que talvez também nem eram empresários. Agora, você virando essa chave que você é uma empresária, o seu próprio convívio vai mudar. Porque agora você precisa crescer no seu negócio. Como que você vai crescer no seu negócio? Estando perto de pessoas que cresceram. Que têm a mesma visão e objetivo. Exatamente. Pessoas empreendedoras, pessoas que têm uma visão mais aberta de negócio, pessoas que querem crescer na vida, né? E aí agora é a hora que você vai se aproximar dessas pessoas. Então o ambiente faz acontecer. Sim. As pessoas com quem se relaciona faz acontecer. Agora é a hora da virada de chave e saber de quem eu vou me aproximar. Com quem que eu vou me relacionar? Quais são as pessoas ou os grupos de pessoas agora que eu quero e preciso estar perto para fazer o meu negócio crescer? Sim. Entendeu? Que isso já é um começo de virada de chave. Não de uma tem visão como virar a chave e continuar com os mesmos hábitos e mesmo ambientes. padrão comportamental. Sim, Exato. não adianta. Você Exato. tem que... Se você virou a chave, você tem que deixar fluir sempre posicionada no que você... Porque... Vamos supor, eu tive essa oportunidade. Se eu não quisesse a mudança, eu teria falado não. Então, se eu falei o sim, eu vou honrar o meu sim, fazendo todo esse processo de posicionamento, de escolhas, de falar o não para que atrasa o meu crescimento, o meu desenvolvimento. Sim. E sempre estar perto dos bons para ficar melhor. Exatamente, para você subir o seu nível. Sim. Né? Para você ser puxada para cima. Você é mãe. Sim, sou mãe. Certo. De 4 filhos lindos, maravilhosos. 3 meninas e um menino. Ó, que legal. 3 meninas. 3 meninas. Não deve ser fácil. Né? É um desafio. O que você pensa, hoje você entrando no ramo de empresários, o que você pensa de um legado que você pode deixar para os seus filhos nessa questão de empreendedorismo, deles talvez futuramente abrirem os seus próprios negócios? Como que você pensa agora que vai ser a sua tratativa até mesmo com os seus filhos? Sim, treinar eles, né? Para que eles tenham um comportamento de sempre buscar o melhor. Sempre estar adquirindo conhecimento, sempre acreditar que aquele desejo que Deus colocou no coração dele é possível. Então, assim, dar uma boa educação, saber conversar, identificar quando eles estiverem com problemas, trazer ele para esse nível de que vai dar certo. Eu tenho esse desejo, se um dia... a minha filha é técnica de segurança do trabalho, ela tem planos de abrir uma consultoria. Legal. Então, assim, vamos embora. Vamos embora que eu tô com você, entendeu? O que eu preciso fazer para você dar o seu start. As outras são mais novas e ainda não decidiram o que querem seguir. Então, assim, essa minha filha mais velha, ela já é formada, ela trabalha não tem nada a ver, mas ela já está trabalhando para isso, ela está seguindo o objetivo dela, mesmo não estando na área. Existia um processo de transição de carreira também, Sim. Como você passou e que muitas pessoas já passaram, estão passando ou ainda vão passar, que é primordial para você fazer algo que você ama. Ou você ama o seu trabalho, ou você trabalha com o que ama. Exato, ou você trabalha com o que você ama, ou você aprende a amar o seu trabalho. Então, Sim. essa questão, e que vai te motivando também. Então, às vezes, a pessoa está desmotivada ou em outro ramo, e que a partir do momento que ela vira essa chave, assim como você, que trabalhava em outra empresa e hoje
tem a sua... Assim, é gratificante mesmo, eu só tenho a agradecer, porque o ambiente que eu trabalhei e o ambiente que eu trabalho hoje, a minha saúde mental subiu, sabe? Ótimo. Tipo assim, tem o cansaço? Tem, mas eu faço o que eu tenho para fazer, acabou. Eu não fico com aquele, será que aquela pessoa fez isso? Será que aquela pessoa não fez? Será que, sabe? Então, tipo assim, eu termino meu dia hoje, muito obrigado, meu Deus, que eu entreguei o que eu precisava fazer. Sem ficar preocupado que, não falei com tal pessoa, ou não entreguei tal situação, entendeu? Então, Sim. assim, hoje sou eu, né? Então, Deus e eu, vocês também, né? Que vocês dão todo o suporte pra gente. Então, Com isso. certeza. Vamos pra cima. E agora falando de Deus. Misericórdia, ele quer acabar comigo. Ai, você vai acabar comigo, vou chorar tudinho. Vai, eu vou ficar olhando. Deus é tudo pra mim. Em relação, por exemplo, às primícias, Sim. como que você... Eu gostaria, assim, de participar toda segunda-feira das primícias. De ter um canal, não sei, uma possibilidade, porque eu acabo vendo pela plataforma digital, né? Então, Pelo Instagram. Pelo Insta. Só que só depois, né? E só Não depois. acompanha na hora, né? Às vezes, quando dá pra eu ligar pra alguém que, olha, coloca meu nome na oração, ou, preciso disso, Sim. que fale na premissa, quero saber, né? Não entendi o versículo que foi falado. Então, assim, eu gostaria, sabe? Em tempo real, gostaria sim, porque alimenta o nosso espírito, dá uma estrutura física e um renovo, um fôlego por 6 dias da semana. A segunda a segunda é o combustível que a gente precisa para ficar os 6 dias da semana em Como pé. se você parasse o carro no posto e falasse, completa pra mim. Isso, e aí você quando roda tá a semana quase inteira com aquele combustível. sim, e quando tá acabando, você sabe que você já tá ali de novo para ser reabastecido. É o seu Abastecido. sustento de tudo, né? Da sua vida, do seu negócio. Sim, não tem E como. você já tinha conhecido alguma empresa que tinha esse hábito de realizar a primícia semanalmente? Nenhum lugar que eu já trabalhei tinha esse hábito, tem esse hábito. Na época que eu estava, não tinha. E a maioria das pessoas não sabem. Se você for falar sobre Jesus, Deus, é difícil. O ser humano tá só correndo, passando um por cima do outro, mas não tem um respeito por ser humano, né? Vamos dizer assim. Sim. E você acha que, por exemplo, a sua vida espiritual, a sua vida pessoal tem impacto direto no seu trabalho? O seu trabalho tem impacto na sua vida como um todo? Tem, sim. Se eu não tiver um momento com Deus, como que eu vou fazer? Vai pegar fogo tudo, não vou conseguir falar nada. Eu tenho que ter um momento com Deus. Mesmo que eu não participe na segunda-feira, vamos pôr. Mas eu sei que naquele momento vocês estão em oração aqui, então eu vou estar em oração lá. Entendeu? Naquele horário não deu, tem um cliente, aconteceu algum imprevisto. Então vai ser no café com meu tio, às 5 horas. Legal. Entendeu? Vamos conversar, é isso, tio. Entendeu? É isso, é um senhor de 70 anos que me ajuda. Você costuma fazer um devocional diário? Como é que é a sua prática? Não, é assim, eu tenho o meu momento para chegar e falar tempo assim. de qualidade com Deus. Exato. Isso, eu falo, meu Deus, tá assim, né? E aí, como vai ser? Me mostra. Exato. E ele fala assim, claramente com situações, ele usa pessoas para me pôr aquela resposta que eu pedi para ele em oração. Sim. E assim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu não tenho dúvida de que ele me ama. É maravilhoso. Mesmo eu sendo assim, elétrica, falante, mas Deus assim. sabe, né? Ele já me fez assim. Ele que fez. E jogou a forma fora. Não foi por acaso. Isso não é um problema também. Não, com certeza não. Cada um tem um
jeito, E faz mas... muito sentido com o perfil comportamental essa questão também, Sim. de comunicação. Não, e é interessante essa questão de você saber quem é Deus para você, né? E quem nós somos para Ele, né? Sim. Porque a principal relação que Deus quer ter com o ser humano não é só de senhor e de servo, é de pai e filho. Ele é meu papai, ele me pega no colo mesmo, deixa eu dormir nos braços dele. E é muito interessante porque, assim, se a gente não tem a noção, né, e o entendimento de que nós somos filhos dele, quando nós vamos pedir algo para ele, a gente não se considera como filho, a gente pede como mendigo e não como filho. E Deus, ele atende os filhos. Deus, ele entrega, ele dá as coisas para os filhos, porque é pai. Então Sim. muda totalmente a relação. Se você entende que você é filho, você tem o direito de pedir, o direito de se relacionar, o direito de estar em comunhão, porque ele é pai. Tem uma intimidade. Tem uma intimidade. Essa intimidade então vira que, totalmente a chave. essa né? intimidade que eles nos proporcionam, né? Que ele me proporciona, é assim, tipo, eu penso alguma coisa assim, né? Tô conversando com ele assim, ele responde com carinho, sabe? Sempre com carinho, sempre com cuidado. É de um pai, né? Sim, Com carinho, com cuidado de um pai. sim. Né? E ele supre, né? Todo aquele vazio, toda aquela necessidade que a gente tem. E como que pra você é você ter uma franquia que tem princípios cristãos? Maravilhoso. É maravilhoso, porque é o que nem eu. A vida é corrida, e aí vamos supor que não tivesse. E aí? Como que ia ser a comunicação? Não ia ter essa harmonia que temos aqui. Não teríamos o diálogo que temos aqui. Lógico, é estressante, é cansativo, Normal. né? Como toda empresa é, só que tem a paz do Espírito Santo. Se tem um desconforto, é só até aqui, não passa da primeira página. Todo mundo vai se recompor, conversar da melhor maneira possível. Diferente do ambiente que eu saí. Entendeu? Sim. Por quê? Porque lá não sabem a existência do Espírito Santo. Não sabem a Sim. existência de Deus. Então, onde Deus não está no negócio, no barco, não vai. Não prospera. Não prospera, não tem harmonia, Uhum. não tem o descanso. Não tem a base. Sim, É. não tem. E nós zelamos muito pela verdade, pela honestidade, pela justiça, né? São princípios cristãos que nós procuramos aplicar dentro do negócio, né? Para que exatamente aconteça isso, né? Aconteça o crescimento, aconteça a bênção, né? De Deus, né? Porque Deus, ele zela por quem ele é e pelos princípios dele, né? E é uma coisa que nós sempre falamos até mesmo na integração dos novos funcionários, né? A empresa, ela tem princípios cristãos, né? Hoje nós defendemos 4 princípios muito fortes, né? Que é a ética, né? A honestidade, a honra, nós defendemos bastante, o fato de você ser coerente, né? Quando você fala e faz o que você diz que vai fazer, e a fé, com certeza, é um dos principais princípios. E o que nós sempre falamos na integração dos funcionários novos é: a empresa espera que pessoas defendam os princípios da empresa, de que os princípios da empresa também sejam os seus princípios, porque aí a comunicação é muito mais fácil, né? A forma de entender a conduta da empresa, se você tem os mesmos princípios, é melhor. Você entende mais fácil, né? Então acho que para você ser cristã e ter uma franquia cujo nome inclusive é Adonai, Sim, né? Acredito que Senhor. seja até mais fácil de você conseguir trabalhar, mas também uma maior responsabilidade Sim. de zelar, né? Pelo nome que a gente De carrega, honrar. de honrar, pelo nome que a gente carrega, né? Então acho que para você deve ser maravilhoso, né? Sim, Ser cristã e trabalhar numa empresa, sim, ter sim. uma empresa cristã, né? Sim, é o que eu estou te falando. Deus é a nossa base, né? Então, se você tem hábitos cristãs, e você tá numa empresa que vem agregar isso e fora todo o suporte, assim, essa parte você não tem que se preocupar, você tem que ter um carinho e cuidado para manter, para não se perder e passar assim por diante. Lógico que você não vai chegar no cliente e vai falar isso, você tem que mudar isso. Não, mas nós somos exemplos para eles, né? A gente vai chegar sempre e conversar da melhor forma, nunca vai ter estresse, assim, que eu digo assim, se apresentar, você não quer, então tá bom. Sempre vai ter um ponto de partida direcionado por Deus. Ele está no negócio, né?
tá nos orientando e nos mostrando, ó, por aqui que você vai, ó, desse jeitinho. Para quem tá com o ouvido atento. E quando você passou por momentos desafiadores, como que foi a sua fé? Você se imaginava sendo uma empreendedora, tendo seu próprio negócio? Nesse um que ano? te dava força? O querer e o acreditar, e a minha fé. Porque já teve vez de eu ir em cliente e largar o carro lá e ter que ir no outro cliente a pé. E eu liguei para uma pessoa aqui da Donai e falei, eu não quero mais, pode... Onde que eu assino? A minha rescisão, O que tem que fazer? Eu tenho que fazer uma declaração? Como que é que funciona isso? Não quero mais. No telefone, não escutava o que a pessoa estava falando, porque eu estava agitada. E aí chegar num cliente e falar sobre o nosso suporte, falar sobre a nossa empresa e falar, é isso que eu quero. Eu quero isso pra mim. Aí sair da reunião e ligar para a mesma pessoa. Não, desconsidera tudo aí que eu falei, eu tava nervosa. Então, assim, é o acreditar, o querer e saber que dá certo. A Donai dá certo, deu certo e vai continuar dando. Com certeza. O que você espera, então, da Donai RH para sua vida? Eu ia perguntar isso agora. O que você espera? Eu espero continuar com essa estrutura, desenvolver, expandir um negócio, oferecer para as pessoas lá da região que tem sim, o ser humano pode sim ser treinado, desenvolvido, e isso a Donai vai nos ajudar, entendeu? Vai me ajudar a passar esse conhecimento e essa estrutura, principalmente que é uma região mais do interior, né? Então as pessoas são muito tradicionais na questão de eu nasci assim, eu cresci assim, e isso eu vou morrer assim. E não é, né? Se algum tempo foi isso, tudo bem, mas de hoje pra frente não é mais. Então é só você tendo pessoas para estar mostrando conhecimento e todas as possibilidades. Né? Isso. Sim. A gente em 2024, né, nós conseguimos colocar no mercado de trabalho mais de 6 mil pessoas, né, tanto jovens quanto funcionários efetivos, né, a Donai RH no Brasil, né, foi responsável por colocar no ambiente de trabalho mais de 6 mil pessoas. O que você acha desse impacto social que a Donai RH tem, igual você falou da sua região, né, que é uma região bem peculiar, o que você acha desse impacto da Donai RH na sua região? No quesito de estágio também, de dar oportunidade Assim, para jovens talentos sim. ingressarem no mercado de trabalho. É assim, eu entendo assim, eu tenho uma filha de 20 anos. Até esse pessoal de 20, vamos por até 22 anos, dependendo como foi a educação, eles querem trabalhar e querem prosperar. Eu tenho uma filha de 12. Essa geração dos 12 anos, se não tiver um incentivo, se não tiver um conhecimento, a mão de obra vai ficar escassa. Então, com essa oportunidade, a gente oferecer o estágio, até nessas pessoas que já têm 16 anos, então está estudando, não sabe nem o que está estudando, para o que vai se formar, você abrir esse caminho para eles ter contato com o salário, contato com pessoas, com empresários, já vai amadurecer e indicar alguma oportunidade para aquela pessoa, aquele adolescente que não sabe para onde ir. Talvez não tenha uma estrutura familiar que fala, não, faz isso, faz aquilo. Às vezes é até já um arrimo de família esse menino de 16 anos, que tem a mãe lá que não consegue, ou não tem um pai, ou tem a família, mas precisa ajudar financeiramente. Então, assim, não é só pensar no nosso lado como empresário, mas sim nas pessoas que a pessoa tem como desenvolver, ela está tendo a oportunidade, né, de ser um grande empresário futuramente. Ninguém nasceu empresário, todo mundo foi adquirir conhecimento, Sim. Teve que passar por outras etapas de trabalho, né, para ter o seu próprio negócio. Então, eu acho que essa parte do estágio para faixa etária é muito interessante, incentivador, inovador. Então, assim, são dois lados, tanto empresário como estagiário ganham, né? A gente vê também que às vezes tem estagiários, né, os jovens, que eles têm sonhos. Sim. Né?
Só que às vezes eles não sabem nem por onde começar para atingir esse sonho ou esse objetivo, porque às vezes ele pode achar que para conseguir um emprego é muito difícil, Porque ele é precisa, menor. porque é menor, porque ele precisa ser qualificado, Sim, que- precisa ter cursos, precisa ter experiência, Sim. né? E aí trazendo essas oportunidades para esses jovens já fica mais real a conquista. Não é porque todos Sim. têm sonhos, né? Jovens têm sonhos, Sim, têm são objetivos, sonhadores. né? E a gente consegue dar às vezes o primeiro passo. Né? Quantos novos Incentivo. empregos, né? Quantos jovens a gente coloca como primeiro emprego, né? A partir de estágio, como sendo realmente esse primeiro passo. Sim, a Pra minha eles atingirem. filha, ela foi estagiária no curso técnico de segurança, ela começou como estagiária. E aí venceu, ela não, aí veio a pandemia, atrasou o curso dela, porque o que era fazer estágio, se formar e entrar na área que ela estava estudando. Só que aí veio a pandemia, atrasou todo o processo da conclusão do curso, onde ela trabalha, segurou ela, remanejou ela para outra área, e agora, como ela está formada, tem as possibilidades dela voltar para a área que ela estuda, entendeu? Mas assim, é um processo. Que legal. Então, assim, tem que estudar, tem que trabalhar para... E como que você identifica nessas visitas, no tempo que você também já estava no setor comercial, a aceitação dos empresários em relação a dar essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para um estagiário? Você acredita que existe uma aceitação, falando de Araraquara também, da cidade que você está? Ou você tem que mostrar que, por fatos mesmo, e até Estatísticas. pelas estatísticas, né? De Então. oportunidades que, por exemplo, a gente forneceu ano passado. Como que funciona essa questão? Quando eu comecei a atuar lá em Araraquara foi muito difícil porque eles têm o hábito, né? Eles são tradicionais. Então, quando você chega com uma proposta muito atrativa, já gera desconfiança. Então, aí você vai desenvolvendo, vai mostrando, né, todo o suporte, fala sobre a lei. Então, assim, eu tive que fazer eles confiarem em mim, acreditarem do que tudo que eu estava oferecendo para eles não era história, era verdade. Entendeu? Então, assim, nos primeiros 6 meses foi muito difícil, porque eu fazia inúmeras visitas e eles não acreditavam. Aí, o que aconteceu? Eu fiz contato com uma empresária lá, que estava em um grupo e ela começou a me indicar. Então, aí foi por indicação, olha, eu tenho a parceria com a Donai e eles entregam isso. E aí ela foi a minha referência. Olha, eu visitei um cliente hoje, eu posso passar seu contato para você bater um papo? Como que é a sua experiência como empresária e nós, a Donai? Pode. Então, assim, ela me ajudou muito nessa questão de já estar no meio empresarial e fazer a indicação da Donai. Entendeu? Hoje, como eu não atuo só em Araraquara, eu vou para as outras cidades, então eu estou começando do zero também. Mas Araraquara já é a mocinha de preto quando eu passo, entendeu? Ah, é a mocinha da Donai. Entendeu? Que então, legal. assim, no começo foi difícil, mas... Mas deu certo. Sim. E você falou de difícil, de superação. Teve alguma coisa que você teve que abrir mão na sua vida profissional que fez com que você atingisse os resultados que você tem hoje? Abrir mão na minha vida profissional? Alguma escolha, talvez, que você teve que fazer. Escolha em relação a falar não, por exemplo. Eu tive que me escolher. Eu tive que me escolher. Porque se eu ficasse, né, dando ouvido para situações ou para questões, eu não estaria aqui hoje. Então, é aquele negócio. Quando você se posiciona, não são todas as pessoas que vão te acompanhar. A maioria delas vão ficar para trás, vão te julgar e vão torcer para que não dê certo. E se der certo, foi sorte, entendeu? E a verdade não é essa. Cada um sabe o que tem que fazer todos os dias para se manter em pé e para as renúncias que tem que fazer para o negócio dar certo. Né? Ou depois que dá certo, é muito fácil vir falar parabéns. Com certeza. Aquela famosa frase, só vai beber água quem me ajudou a carregar,
entendeu? Sim. Cada gota que cai do balde, eu sei o valor que tem. Então, é isso. Eu tive que me escolher, eu tive que renunciar, me escolher. Sim. De sortear. Falando sobre... Agora sobre os serviços da Donai. A aceitação, você falou que de estágio foi desafiador. E dos outros serviços, por exemplo, atualmente com a telemedicina? A telemedicina, eles estão desenvolvendo agora, assim, eles gostam de ouvir, eles ficam felizes em ouvir que tem essa opção, até mesmo por outras questões, mas ainda estão pegando confiança. O recrutamento e seleção é mais fácil deles aceitarem lá na região, mas assim, na verdade eles não, como que eles, a insegurança deles é ter um RH externo. Por o RH ser externo, eles ficam com um certo receio, isso. Aí quando eles veem que dá certo, aí vê que, tipo, depois que assina o contrato... Testou, validou? Tipo assim, ó, é automático. Você vai, fala com o cliente, você manda a proposta, você mostra que tudo que você falou, você comprova, pronto. Entendeu? É bem assim. Enquanto você só tá falando, o araraquarense tá, ok, cadê? Depois Mostra que você pra mim. mostra, ó, você mata a cobra e mostra o pau. Fala tchau. menos e faça mais. Isso, entendeu? É assim, você vai lá, fala e tudo que você falar, você cumprir, pronto. É engraçado que isso também é muito regional, né? Existem cidades que estão mais abertas e outras não. Sim, porque quando eu passei aqui fazendo o treinamento, fazendo a visita com as meninas, eu saía com a gerente de conta aqui, ela apresentava, a gente voltava para a matriz e já estava tudo que ela tinha pedido. O contrato. Já Contrato pediu, certo. já falava, passava tudo que a gente pedia. Nossa, é açúcar isso aqui, é rapidinho, é só ter o jogo de cintura, saber falar o que tem que ser falado, mostrar a verdade e pronto. Quando chegou lá, quase me infartei. Porque ninguém queria, eu falava e ninguém me aceitava, ninguém acreditava. Mas depois, quando acreditou... Depois você também você passou uma certa credibilidade pelos Sim, resultados. isso. Os resultados falam por si só. Exato. Essa é a questão. Então, quando a cidade não conhece o seu serviço, é normal que no começo seja desafiador. Mas depois que ele já vê o resultado, uma validação de que, caramba, é um investimento viável, pronto. Sim. E achar alguém que acredita em nós, né? Porque o primeiro cliente ele é o mais difícil. Porque ninguém conhece, ninguém comprovou ainda, né? Não tem a prova social. Não tem uma referência. Não tem referência. Né? Então, assim, lá, a referência que eu digo assim, lá próximo. Sim. Porque, eu falava muito de Ribeirão, da franquia de Ribeirão. Sim. Olha, a gente tem uma franquia Ribeirão, temos Marília, temos São José do Rio Preto. Se você quiser, eu posso passar o contato para você. Mas não, eles queriam de lá. Ali, né? Então eu usava Ribeirão. Não, mas eu sou de Araraquara. Eu quero algum cliente seu daqui de Araraquara. Então, mas eu estou implementando a franquia agora, está sendo decidido se vai ser aqui ou em São Carlos, né? Que até então, no começo, não tinha a cidade certa. E aí, quando foi o primeiro, aí eu usava o primeiro como referência. Sim. Então, e aí é isso, é diferente, que eles são tradicionais. E São Carlos é a cidade da amizade. Existem pessoas em geral também. Tem a questão regional, cidade, ok, mas Sim. também existe a questão de pessoas. Existem pessoas mais receptivas Sim. e outras não. Sim. Pessoas mais críticas, analíticas, outras não. Então... Américo é grudado com Araraquara. Você vai para Américo, as pessoas lá super de boa, conversam, entendeu? Então... Eu achei que ela tinha falado da Américo brasileiro. Uhum. É próximo lá, é vizinho. Igual o Campinas e Barão Geraldo. Ah, legal. Em quanto tempo você nasceu em Araraquara? Não. Eu sou limeirense. Não nasceu? Limeirense. Não, sou limeirense. E aí eu fui para Araraquara quando eu tinha 5 anos. Fiquei até os 18 e vim morar aqui em Campinas. Sério? Aí fiquei 16 anos em Campinas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a Donai. E agora fazem desde 2017 que eu voltei para Araraquara para cuidar da mãe. E como que foi a sua infância? Eu fui arteira, né?
Eu fui arteira dos irmãos. Dava trabalho. Misericórdia, minha mãe colocava eu de castigo. Mas foi uma infância boa, assim. Graças a Deus com meus irmãos, a minha mãe. Tranquilo, meus avós também. Perdi meu pai, né? Mas, assim, eu acho que eu fui dar conta, assim, de não ter o pai na adolescência. Quando você é criança Você é sentiu mais inocente. falta, né? Sim, porque criança é inocente, né? Não entende muito, né? E na adolescência, tipo, eu queria chegar, mas não tem meu pai pra contar. Vou contar pra minha mãe, Sim. entendeu? E aí minha mãe, tipo, não deixava faltar nada, mas faltava ela. Ah, então eu vou contar pro meu irmão. Então eu e meu irmão somos Como bem um próximos. influente, né? Quer conversar bastante com bastante Com gente. certeza, não tem como você chegar e não contar do seu dia. Exatamente. Sim. Exatamente. Nossa, demais. Então você tem boas memórias. Sim, tem boas Que memórias. E na sua família você tem alguma referência de seu tio, né? Mas você tem alguma referência em relação a te motivar, assim? Os meus filhos. Os meus Te filhos. motivar, eu digo no... Te incentivar. Ah, me né? Te incentivar. motivar no quesito profissional. Sim. Seus filhos também. Sim, sim, É, meus seus filhos. são uma motivação. É, eu pensei que era uma porque. Não, Entendeu? eu entendi que era porque eu era motivada por quem? E é quem me motiva. Ainda, Pedro. O meu. É assim, o meu tio, a minha mãe, a minha cunhada, eles são as pessoas que mais me incentivam, entendeu? Mas legal. o principal é meu tio. Seu tio. É o meu tio. Que sempre foi muito próximo. Esse seu tio. Acredito que não. É mesmo. Ele morava aqui em Limeira, e aí ele na velhice foi lá pra região, morar lá na região. E aí quando eu entrei pra Donai, ele separou da esposa e veio morar com a gente. Entendi. Então assim, ele me dava um suporte de um lado e a motivação, e eu dava o suporte e a motivação pra ele do outro lado. Então é Legal. uma troca. Sim, ótimo. E assim, eu tenho liberdade pra falar com ele sobre o que eu quiser, em qualquer Legal. hora. Entendeu? Tipo, se eu chegar hoje de viagem lá e falar, tio, a gente precisa conversar, nós Ele vamos vai te conversar. atender. A última vez que eu vim, deu uma confusão no transporte, eu cheguei em casa a 1 hora. Eu cheguei, ele já, vem, filha, vem, vamos conversar. Porque eles são mais simples, né? Então ele fala, filha, assim, então ele é um fofo. Que fofo. Ó, daqui a pouco ele vai ver o podcast vai ficar feliz. Manda um beijo pra ele. Beijo, tio, beijo, Vanderlei, Vandeco. Que legal. Você chegou a contar pra nós que você praticou esporte, né? Na sua juventude. Adoro voleibol. Você foi praticante de vôlei. Sim, Por quanto tempo? 10 anos. 10 Comecei anos. com 8 anos e parei com 18 anos. E assim me ensinou também a ter disciplina, o voleibol, de ser resistente também, Responsabilidade. responsabilidade, interagir com pessoas, Ótimo. saber que dá para fazer em equipe. E era exatamente o que nós íamos te perguntar, né? O que o esporte, né, hoje, quando você para pra pensar, você olha lá pra trás, né? O que agregou e o que hoje agrega na sua vida pessoal e principalmente agora no negócio? O que você consegue extrair, assim, de melhor que o esporte te ajudou e te ajuda até A hoje? disciplina. A disciplina com certeza veio do voleibol. Por assim ser treinamentos diários e longos, né? Então assim, a disciplina mesmo, em questão de você saber que você tem um momento para começar, para dar a pausa, para continuar. Então sempre a disciplina é Essa o que eu... gestão de tempo, né? De prioridades. Sim, tem que estar organizado. Mesmo eu sendo ir, eu tenho as minhas anotações, tudo certinho, porque senão perde a mão, né? É uma Então, forma de você conseguir se organizar. sim, e né, uma lá, ferramenta, né? por conta de treinar, por conta de você ter um treinamento excessivo, por você participar de campeonatos de alto nível, então, assim, por eu ser nova, eu optei a treinar e abrir mão de, vamos dizer assim, dar uma volta no shopping, ficar acordado até mais tarde, assistir, sei lá, ir ao cinema, não.
eu preferia ficar concentrada, ó, a partir desse horário vocês vão estar em concentração, entendeu? Então, tipo, era bem bacana esse lugar, assim, Legal, essa a longo prazo. época. Mas era o seu sonho? Sim, era o meu sonho. É o seu sonho? Hoje não mais. Não mais? E falando de sonhos, assim, qual conselho que você tem pra alguém que quer abrir o seu próprio negócio, assim como você abriu agora? Vem pra Adonai. De Araraquara. Vem pra Adonai, vem pra Adonai. Vem pra Adonai que é sucesso. Que legal. Sim, tem que se posicionar. Primeiramente, se posicionar, saber para onde o que está indo, para onde está indo, para o que não quer. Então, vem para Adonai. Vem para Adonai que aqui é sucesso. Hoje você encorajaria pessoas a empreenderem, a abrirem seus próprios negócios? Sim, sim. Vale a pena, mas é uma construção, né? Não adianta, eu vou abrir um negócio e não ter consciência que tudo é um dia de cada vez, tem que ter a estrutura, não, vou só abrir e não vou cuidar, não vou estruturar, né? Vou abrir por abrir, não, tem que ter uma estrutura, tem que ter um planejamento. Sim. Com certeza. Muito obrigada pela Eu sua que agradeço. presença, por ter compartilhado a sua história. E parabenizar você mesmo por essa conquista. Obrigada. Obrigado. Só tenho que agradecer. Muito obrigada por vocês me doar o tempo de vocês. O tempo, não só profissionalmente, mas pessoalmente. A troca, entendeu? Obrigada pela troca. Ai, que fofa! Vou chorar, meu Deus. Só manda falar. Muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio. Em breve teremos muitas novidades. E até a próxima. Isso aí, valeu pessoal. Tchau, gente. Obrigada.